Boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Garganta começou a querer irritar aqui, rapaz, mexer na mão como pode. O Opinião de hoje vai falar aí sobre as coisas de Várzea Grande, mas especialmente desenvolvimento urbano, a questão da regularização fundiária, enfim, habitação, não é? Porque está a postos com a gente aqui já o seu secretário que cuida dessas áreas que eu falei aí, o Ricardo Azevedo Araújo, ou Araújo Azevedo? Azevedo Araújo. Azevedo Araújo, né? Isso. Está aqui com a gente aqui para falar sobre isso, não é? Você de Várzea Grande que sempre nos dá uma calorosa audiência, né? Há mais de 2 anos. Fique atento aí, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, 99932-2529. É o WhatsApp aqui do programa Opinião, hoje com o Ricardo Azevedo. Tá? Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, boa noite a você que acompanha também o programa Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. É muito bom estar com você. É uma satisfação imensurável, porque noite a noite, sempre ao vivo, sempre com entrevista interessante, importante, com o objetivo de agregar valor aos seus conhecimentos. A informação é isso, diretamente da fonte, como é o caso de hoje com o Ricardo Azevedo Araújo, que é, como eu disse, secretário de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e também Habitação de Várzea Grande. Ricardo, boa noite, bom tê-lo aqui pela primeira vez, muito bom para que a gente possa abordar as notícias da gestão municipal em torno dessas 3 áreas muito importantes. Eu vou, então, como diria o Jack, o estripador lá, né, por partes. Vamos, então, falando da questão do desenvolvimento urbano. Quando se fala desenvolvimento urbano, nós estamos falando de plano diretor, estamos falando de que, na verdade, e como é que está essa área sob a sua gestão lá? O que tem de planejamento, o que está acontecendo nessa gestão do Calil na sua secretaria quanto ao desenvolvimento urbano? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer enorme, primeira vez, e espero que primeira de muitas. Estou sempre à disposição para prestar esclarecimentos sobre o nosso trabalho no município de Várzea Grande. Desenvolvimento urbano, Paulo, é que a gente trabalha, a gente possa orientar o desenvolvimento coordenado da cidade. O crescimento, por exemplo. O crescimento, não, às vezes econômico também, mas não deixar crescer desordenadamente o município. Por exemplo, estão fazendo só, eu não gosto de fazer isso, de interromper logo no começo, mas só para não perder o fio da meada, aqui ó, qual que é o nome daquela avenida? Mário Andreas ali, para aquele rumo, ele está crescendo, que é uma coisa que a gente só vê ali, as coisas, aliás, há quem diga que o novo centro de Várzea Grande será por ali. Região do Chapéu do Sol. Chapéu do Sol, exatamente ali. Ali teve que passar por um amplo estudo, suponho, pela área de desenvolvimento urbano. Sim, passou e isso é muito claro hoje, né, que a gente vai lá, qualquer cidadão vá até a região do Chapéu do Sol. Avenidas largas, iluminação bem feita, planejadas, né? Os lotes com medidas um pouco maiores, sem ter com os recuos certos, calçados no tamanho certo. Esse é o desenvolvimento urbano que o município precisa ter. Obviamente, Várzea Grande é uma cidade muito antiga, que por um tempo atrás cresceu em alguns outros locais desordenadamente. Como todas as outras cidades, Cuiabá não é diferente, fora um pouco diferente do norte do estado, que a gente pega essas cidades mais novas, mais planejadas, e é o que o município vem tentando fazer e trabalhando já desde a administração da ex-prefeita Lucimar Campos, trabalhar com desenvolvimento urbano ordenadamente. Ou seja, vamos colocar indústrias nos locais de indústrias, vamos colocar comércio na região comercial,
vamos colocar residências no local de residências, não separar como um apartheid, mais ou menos, como poderia ser, mas que a gente faça isso ordenadamente. Então, esse é o trabalho de desenvolvimento urbano. É o que nós estamos fazendo. Existem algumas regiões que têm uma grande densidade, habitacional, que nós estamos tentando evitar algumas indústrias, alguns comércios que possam causar algum dano, algum transtorno para essa questão da habitação. E levar esses comércios, essas indústrias, esses grandes geradores, por exemplo, de ruídos ou de propriamente dito de resíduos sólidos, né? Para tirar de perto da região da questão da área habitacional, do centro de Várzea Grande, ou então dos bairros onde essa população mais reside. Então é isso que faz o desenvolvimento urbano. E também ajudar no desenvolvimento econômico, atrair empresas, né? Dar condições para que empresas possam investir no município. Entendi. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. Eu também, nós todos aqui esperamos que seja a primeira de muitas que virão, até porque, secretário, o senhor deve saber muitíssimo bem que nós temos uma audiência extraordinária em Várzea Grande. Sim. E o nosso amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. Secretário, eu vou aproveitar a carona da resposta que o senhor acabou de nos dar para fazer a seguinte pergunta a respeito daquela lei municipal 4.700 de 2021, Sim. que trata exatamente do uso e ocupação do solo do município. E aí vem a minha pergunta exatamente sobre isso. Hoje, ela é de 2021, hoje, 2022, essa lei precisa de atualizações ou não? E por que se precisa? Bom, é muito pertinente sua pergunta, porque eu acho que foi até desígnio de Deus essa pergunta, porque nós estamos fazendo alguma alteração, não na lei. A lei já permitia que nós fizéssemos alteração na tabela dessa lei. Essa lei realmente é a Lei 4.700, aprovada em 2021. Foi contratado em 2018 ou 2019, se não me engano, na outra gestão. Contratou-se uma empresa, se não me engano, era de Brasília. E toda lei, legislação, às vezes, ela precisa de um ajuste. E é o que nós estamos fazendo. Quando nós chegamos na secretaria no ano passado, nós ouvimos a demanda da população, realmente houve alguns entraves nessa tabela de lei. Por causa também do desenvolvimento urbano, algumas empresas não poderiam mais estar nos lugares que elas estavam, não pode mais se abrir nos lugares que queriam se abrir. Isso por causa da tabela de lei. Várzea Grande, diferente de alguns municípios, ela é tratada, o desenvolvimento, nós trabalhamos ela por zoneamento. Nós temos um zoneamento na cidade, né? E algumas desse zoneamento impede que algumas empresas se estabeleçam nos locais dessas residências, por exemplo, nos locais residenciais. Mas ela ficou um pouco restritiva. E nós percebemos que, através da demanda da própria comunidade, dos empresários, enfim, do CDL, de todos os conselhos, que nós precisamos fazer alguma adaptação. E é o que nós estamos fazendo. Nós fizemos já 2 audiências públicas, a última foi dia 22, para demonstrar isso para a sociedade, para ouvir a sociedade. Recebemos todas as demandas da sociedade agora. Eu acredito que era para se terminar até amanhã essa definição técnica sobre essa mudança dessa tabela dessa lei, mas infelizmente um servidor acabou se acometendo por Covid, vai atrasar um pouco. Eu acredito que no início da semana que vem a gente termine isso, encaminhe-se ao Conselho das Cidades, que em Várzea Grande é um conselho muito atuante. Eu não tenho dúvida que é um desejo da sociedade que o Conselho das Cidades irá aprovar essas mudanças nessa tabela. Após isso, encaminharemos para a Câmara Municipal para que se possa fazer essa alteração, que também é uma demanda dos vereadores, porque a população procura o vereador vem até nós. Então, assim, isso já foi demonstrado, foi conversado, realmente precisa de algumas adequações e nós estamos fazendo.
Foi um pouco demorado, o professor. Por quê? Porque não se mexe numa situação dessa a bel prazer. Você tem que ter nós fizemos uma equipe multidisciplinar, de várias secretarias, com pessoas também da sociedade civil, para se chegar no melhor contexto, melhor texto dessa tabela, dessa lei, para que possa amenizar e melhorar a situação dessas empresas, desses consumidores, desses empresários que querem investir em Várzea Grande. Ricardo, se eu for construir uma casa e se eu tiver uma casa, vou construir uma casa, né? Tá construído. Aí passa um tempo, eu vou mexer, eu quero ampliar, eu quero mexer nessa casa, eu quero ampliar essa casa e aí ela ficaria perfeita com um custo mais baixo do que se eu fizesse a casa já de forma planejada, desde a planta, já planejasse, e para ficar da forma que eu quisesse. Por que eu estou perguntando isso? Eu sei que não está muito claro, mas vai ficar claro agora. Quando nós falamos aí dessa região ali da Maria Andreasa, Chapéu do Sol, ali está tudo planejadinho, bonitinho, quer dizer, de agora em diante, vamos ter aí 50 anos, bem provável aí, de um bom tráfego, de um bom ambiente, para ir e para vir e tudo mais, porque está sendo planejado, né? A Várzea Grande das antigas, eu falei do centro agora há pouco da Várzea Grande, que é muito apertadinho, muito estreito, né? Não foi feito esse planejamento, ou se foi feito lá para aqueles idos dos anos 30, sei lá quando que foi. O que é mais viável hoje? É você esperar um pouco mais, gastar um pouco mais e fazer um negócio planejado, ou ir aos poucos mexendo, ampliando, no cada casa que eu falei, ampliando, quer construir mais faz um puxadinho aqui e vai adequando. Paulo, me desculpe, mas assim, eu consigo responder isso para você com questões do que nós tratamos lá. Por exemplo, um alvará de obras, você deve retirar, ou na verdade deve começar com uma consulta prévia. Eu posso construir isso aqui nesse local, em Várzea Grande, é assim. O que acontece? As pessoas normalmente já se constroem para depois regularizar, não tiram alvará de obra, não tiram alvará de construção, alvará de ampliação, e depois que é o habite, que é o documento final para poder documentar, por exemplo, nós estávamos falando agora há pouco sobre registrar, averbar isso na sua matrícula. Mas hoje, se for questão dentro do município, dentro da secretaria, é muito melhor você fazer uma coisa planejada, você chegar, fazer uma consulta prévia. Olha, não pode impor isso, né? Não pode impor isso a ninguém. A legislação impõe que você faça isso. Que você primeiro se adeque. Você faz uma consulta prévia. Olha, eu tenho um terreno, eu quero construir isso aqui. Aí o município fala, a questão do zoneamento. Nesse zoneamento que eu estava falando com o professor agora, você pode construir uma unidade unifamiliar. Tá, mas o formato, o design, o padrão, não existe um padrão, tem que ser casas como se fossem esses condomínios que às vezes tem tudo. Não, isso o município não vai. Nem pode também. Nem pode, isso aí é livre-arbítrio. Mas a gente pode falar assim, olha, eu tenho um terreno, eu quero construir nesse terreno aqui um prédio do tamanho de tantos andares, dependendo da região ali na Várzea Grande. Por causa do aeroporto você não vai conseguir construir. Mas só para concluir, para tentar responder mais claro sua pergunta, Paulo, a regularização era um processo que não existia, uma lei de regularização. Em 2017, se não me engano, 2018, na gestão da prefeitura do Cimar, foi feita uma lei de regularização de imóveis em Várzea Grande. Porque antigamente não, até hoje muita gente tem o imóvel, mas não tem o documento. É dono do imóvel, mas não tem o documento dele. Uhum. Ele tem um contrato de compra e venda, mas ele não tem uma escritura pública registrada. E como se fazia isso? Não tinha como se registrar, não tinha como se regularizar. Foi feita uma lei, obviamente, que se tornou possível fazer a regularização desses imóveis. Obviamente com algumas penalidades. Você construiu, não tem um documento, você vai ter que pagar isso para o município para poder regularizar. E também tem os índices urbanísticos, nós chamamos. Você vai ter um terreno de 360 metros, por exemplo, em Várzea Grande, você não pode construir num terreno menor que 180 metros em Várzea Grande. Uhum.
eu tenho um terreno de 120 metros, você não pode construir. Cuiabá, outros municípios têm a sua legislação própria, depende do tamanho. Mas você tem que ter o tamanho, o recuo certo da calçada, o espaçamento da rua, do muro, isso tudo é legislado já, tudo está em lei que tem que ser... Então existe uma certa padronização, né? Existe uma certa padronização. Você não pode padronizar, você vai fazer uma casa de 3 quartos, 4 quartos, um muro alto ou baixo. Aí já é a parte da arquitetura. Aí já é arquitetura, né? Professor. Secretário, voltando lá quase no começo do nosso programa, em um trecho da sua entrevista, é exatamente o foco da minha pergunta agora. Qual é o universo, o índice percentual de área urbana do município de Várzea Grande e qual é o índice percentual de área rural em Várzea Grande? Por exemplo, em Cuiabá, sabe-se que mais de 90% é área rural e não urbana. Quer dizer, o espaço urbano é menor, embora venha crescendo mesmo de forma significativa, mas a área rural ultrapassa 90% em Cuiabá. E Várzea Grande, como que é? A área urbana ela é menor, mas ela é mais densa, né? Mais densa. Tem maior densidade, né? Exatamente. Porcentagem aqui, professor, eu vou ficar devendo essa resposta precisa. O que eu posso lhe falar que nós também, alguns anos atrás, Várzea Grande fez um estudo, aumentou a sua área urbana, né? Já com previsão também para aumentar mais, por causa do crescimento que existe realmente, que a gente espera que tenha. Mas eu acredito, eu posso até levantar isso depois, que o Várzea Grande hoje, a área urbana é maior que a área rural. Nós somos muito próximos de Livramento ali, né? Que é a divisa já com Várzea Grande. Mas deve estar em torno de quase 60%, 70% área urbana. Então, o retrato é diferente. Provavelmente é o contrário. Posso estar falando, eu não trouxe esse número, mas eu vou averiguar. Mas pelo que a gente conhece de Várzea Grande, pode estar mudando isso aí. A impressão que eu tenho, pelo menos a impressão que eu tinha até agora, né, ao ser verdade, ao ser oficial isso que você está falando aí, secretário, é o contrário, né? Eu achava que... Eu falo porque as reportagens que eu sempre fazia, externas, não é? Ia lá para aquele Limpo Grande. Mas ali Ali é Várzea Grande, ali é rural, não é? É rural, ali então, mas nós estamos, o área urbana nossa já vai até Bom Sucesso, Praia Grande. Não, para ali, Praia Grande, Bom Sucesso, ali é bem denso já, não é? Já é bem denso. Enfim. O Opinião está entrevistando aqui o Ricardo Azevedo, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano, e também a questão fundiária está com ele também, que é o assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, não é? E a habitação, outro assunto também. A regularização fundiária e a habitação também são assuntos que a gente vai estar abordando já já aqui no programa Opinião, que dá um tempo só e volta já já. Olha só, o Opinião está de volta, programa Opinião, nesta noite aqui de quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. O Opinião está entrevistando o Ricardo Azevedo, lá de Várzea Grande, não é? Trazendo aqui informações sobre regularização fundiária, que a gente não abordou ainda, mas vai falar já já, o desenvolvimento urbano e também a habitação. Antes de seguirmos, vamos aos destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. E a gente fala da pandemia, que aí, rapaz, ela não larga de nós de jeito nenhum. E preocupa, porque pessoas estão perdendo a vida por conta ou consequência aí desta maldita pandemia. Olha só, os números que vão apareceram. Os dados que são da Secretaria de Estado de Saúde, não é? Eles mostram que 10 novas mortes pela Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas no estado de Mato Grosso. No mesmo período, 2.320 contágios também foram notificados pela doença. Com a atualização do painel da Covid desta quinta, 14, Mato Grosso passou a contabilizar 15.076 mortes pelo vírus.
Além disso, foram registrados até então 795.177 contágios e dos quais 763.543 casos as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, há ainda 15.819 pessoas em isolamento domiciliar por conta do vírus. Nesse cenário, porém, a ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, apresentou aí queda, não é? E diminuindo aí de 80,9% para 61,8%. Outra notícia aí, os vereadores, rapaz, aqui do município de Cuiabá, da Câmara Municipal, eles votaram pelo adiamento da apreciação do pedido de afastamento de Marcos Pacola, que é do Republicanos, e o sargento Vidal, do MDB, ele pediu que o requerimento possa, não é, ser apreciado aí pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, antes de ir a plenário. Como a sessão desta quinta-feira, dia 14, é a última, não é, antes do recesso, o pedido, então, só será avaliado no retorno das atividades. Bem, o pedido de afastamento do vereador ou da vereadora, né, proposto aí, apresentado pela Edna Sampaio do PT, foi feito na semana após Pacola ter matado o agente Alexandre Miyagawa, de 41 anos. A vítima foi baleada na região central de Cuiabá em 1º de julho. Ele foi atingido pelas costas. O requerimento recebeu parecer favorável da Procuradoria da Casa e estava pronto para ser votado ainda hoje. Porém, o sargento Vidal, pediu que o texto para o afastamento passasse pela Comissão de Constituição e Justiça antes. Foram 15 votos favoráveis ao adiamento e 7 contrários. Em seu discurso, Pacola disse que queria a votação ainda hoje, mas votou pelo afastamento. E o vereador, então, ele afirmou, o Pacola, né, afirmou que o pedido é uma aberração por querer o punir antecipadamente. Quer dizer, queria hoje, mas votou ao contrário. Eu não entendi muito isso, o Pacola, que na minha opinião poderia ter pedido já para ser afastado, assim, ele mesmo, sem precisar dessa moagem toda aí. Tem um outro fator, uma outra notícia que também, ela foi postada recentemente agora no Gazeta Digital, que trata da tal PEC, é isso? O Congresso derrubou aí o veto em relação à compensação de estados por perdas com ICMS. O Congresso derrubou nesta quinta, dia 14, o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho da lei do ICMS que prevê compensação aos estados por possível perda na arrecadação. A lei estabelece um teto de 18% para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, também energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. A norma foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União, no dia 23 de junho. Os parlamentares votam, nesse momento, não é, dispositivos do veto. Os itens derrubados vão à sanção presidencial. Pelo texto, os estados e também o Distrito Federal serão compensados, ou pelo menos seriam, não é, compensados por meio do desconto de parcelas de dívidas refinanciadas pela União. Para o presidente Jair Bolsonaro do PL, a medida é desnecessária, uma vez que nos últimos 2 anos foi observada
melhora significativa na situação fiscal de estados e municípios. A melhora dos resultados, no caso dos resultados primários dos governos regionais, resultou em um acelerado acúmulo de ativos financeiros, que alcançou o valor de 226 bilhões de reais em abril de 2022. Essa é a fala do Bolsonaro ao se justificar quanto ao veto. É só acessar aí, www.gazetadigital.com.br. Tem tudo que você queira saber de relevante. Tem a situação do Pacola, essa decisão da Câmara aí de postergar, não é? Tem mais sobre essa decisão do ICMS, tem sobre a tal PEC, não é? E tudo aquilo que você queira saber, né? Tem esporte. Você sabe que o Flamengo ontem ganhou do Atlético, né? E ninguém fala nada. Quando o Flamengo perde aqui é um negócio, é um barulho, uma zoeira. Quando ganha, todo mundo pianinho, ninguém fala nada, mas aí fica complicado. Mas enfim, tá lá no Gazeta Digital tem informações de esportes também. É só dar uma clicada e se manter muito bem informado. O Opinião, então, hoje está entrevistando o Ricardo Azevedo. Eu queria pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Secretário, ocorreu um convênio, foi registrado um convênio muito agora recentemente, um convênio entre a Prefeitura de Várzea Grande, a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado em relação da regularização fundiária que envolvia alguns bairros, moradores de alguns bairros, entre os quais Cabo Michel, Asa Bela, Dom Orlando Chaves, Jardim Primavera, Nossa Senhora da Guia, Santa Isabel, 7 de Maio, vários bairros, moradores desses bairros foram contemplados, estão aqui incluídos 1.054 títulos. E aí eu tenho duas perguntas. A primeira dela, esse convênio já foi de fato distribuído todos os títulos para esses respectivos moradores, que são 1.054 títulos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, no município de Várzea Grande, existem áreas jurisdicionadas pela União? Se existem área que depende da regularização fundiária da União, do INCRA, por exemplo, por que nesse convênio não aparece o governo federal? O que nós temos é Prefeitura, Assembleia e governo estadual. Por que não o governo federal está envolvido nesse convênio, que é belíssimo? Sim. Bom, primeiramente eu queria aproveitar a oportunidade e fazer uma ressalva, uma correção. Realmente aquela pergunta do bloco passado, a área rural de Várzea Grande é bem maior que a área urbana, então é uma correção aqui, que foi uma informação errônea que eu passei. Bom, houve este convênio, fez a assinatura desse convênio. Esses 1.050 títulos, professor, já foram entregues para os moradores desses bairros, não somente desses aí, mas também de alguns outros. Foram em torno de 12 bairros, Coab, bairros que foram regularizados pelo Intermate, que são as Coabs, responsabilidade do Estado, e os bairros que foram regularizados pela Secretaria de Regulação Fundiária, pelo município. Então já foram todos entregues. Todos entregues. Obviamente, professor, que existem algumas pequenas situações. O morador não se dispôs a querer regularizar, isso acontece, né? Falta de algum documento em algum caso ou outro. Ou então existe um documento ainda que está no cartório para se fazer o registro. Mas, no geral, todos esses 12 bairros já foram registrados. Nós estamos continuando fazendo no município de Várzea Grande a regularização de alguns bairros. Queremos fazer algo em torno, no mandato do prefeito Calil, algo em torno de 5 a 6 mil, entregarmos 5 a 6 mil títulos de regularizações fundiárias nesse mandato do prefeito Calil, através desse convênio com o governo do Estado. Desses 1.054 que já foram entregues, a pessoa já recebeu, é bom deixar claro que antigamente se entregava o título, mas a pessoa tinha que ir no cartório e ainda registrar. Hoje não. Paulo, esse já é o registro, já é a escritura pública. A pessoa pegou, já está com o documento, pode fazer de graça, gratuitamente, não tem custo nenhum.
e já recebe o título definitivo. Muito bom esse programa do governo do estado, junto com o município, através também da Assembleia Legislativa, e a MTPAR, que é uma grande parceira que está fazendo essa parceria junto com os municípios. Realmente, nós queremos, esse ano aí nós estamos trabalhando para finalizarmos o bairro Jardim Eldorado. Devemos entrar na semana que vem no Jardim Eldorado para terminar o cadastro socioeconômico. Já fizemos toda a topografia, levantamento social lá, só faltam alguns resíduos desse cadastro social. Estamos fazendo também o Jardim Adália, depois iremos entrar para fizemos já Novo Mato Grosso, 13 de setembro também, esse ano, e queremos entrar ali na região que engloba o PAC, o famoso PAC de Várzea Grande. Nós precisamos regularizar algo em torno de 8 bairros lá, que é uma medida do PAC para que se continue vindo os recursos do PAC, que é a região do Grande Caraí ali, Frutal de Minas, enfim, são 7 bairros ali que já devemos entrar ainda esse ano nesses bairros. Referente à segunda pergunta, existe áreas jurisdicionadas pelo governo federal, eu, vou ser bem sincero para você, eu não sei o porquê no governo federal ainda não entrou nessa parceria, mas é uma situação que nós devemos levar. Primeiro que nós devemos terminar essas que nós estamos fazendo junto com o governo do estado e vamos buscar o governo federal através dos senadores, o senador Jaime Campos, que está sempre nos ajudando, ajuda muito o município de Várzea Grande, o senador Wellington, os deputados federais, Bezerra, enfim, o Fábio Garcia, que hoje é fugiu o nome agora, o deputado, o senador Manuelzinho, o senador Fábio Garcia, para que a gente busque isso também com o governo federal, para que a gente possa fazer essa regulação através do INCRA, em parceria com o município. O Intermate não está entrando nessa parceria também, não, ainda? Sim, o Intermate está através do governo do estado. É o Intermate que está fazendo as regularizações nas áreas do estado, tá? Entendi. Então o estado está presente por meio do MTPAR e através do Intermate. Do Intermate também, né? Tem um eu lembro que nos debates que houve para disputa da Prefeitura de Várzea Grande, o último que teve, eu lembro que eu estava lá na Vila Real, participando dos debates com os candidatos, né? E um dos assuntos foi justamente essa questão da regularização, porque Várzea Grande ainda tem muitos lotes, muitas, eu não sei o que fala, baldios mesmo, né? São muitos lotes. Você tem esse levantamento de quantos são e tem um planejamento para trabalhar em cima disso aí, para resolver esse problema? Paulo, a regulação fundiária, essa lei de regulação fundiária, para se fazer regulação, a empresa tem que estar habitando, né? Tem que estar utilizando, é pré-requisito. Os terrenos baldios do município, o município, por exemplo, agora em parceria, vou entrar já, mas já vou adiantar, na questão da habitação, nós vamos construir agora em torno de 800 unidades habitacionais junto com o governo do estado, num terreno, numa área do município. Nós queremos habitar isso aí, ordenadamente, a um local onde tem uma infraestrutura, tem água, esgoto, pavimentação, para que a gente possa fazer. Então, os terrenos que o município tem, nós estamos tratando para poder mantê-los, né, evitando as invasões, que realmente ainda existe um processo de querer invadir áreas públicas que totalmente o município não compactua com isso de maneira nenhuma, né? Então a processo de regularização é onde que está ocupado, é primordial, você tem que estar ocupado, utilizando há mais de 5 anos aquele local. As áreas públicas que nós temos no município, como acabamos de dizer, é um município muito grande, então realmente tem essas áreas. Nós queremos fazer, o prefeito Calil quer fazer algo em torno de 1.500 a 2.000 unidades familiares, habitacionais, para entregar para a população, de alguma forma ou de outra, pelo programa Verde e Amarelo, mas Casa Verde e Amarelo, né, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, mas não pelo faixa 1, faixa 1,5, 2, que esse foi uma outra parceria com o governo do estado também, que acho que nós vamos entrar daqui a pouco na área habitacional, que nós vamos tratar disso aí. Então, sobre a regularização, é isso. Existem terrenos vazios, baldios,
do município, e existe também dos moradores, de proprietários, né, que o município tenta manter informados os proprietários, porque existem as pessoas que abandonam, têm os seus terrenos lá, mas não cuidam, e na Secretaria de Serviço Público e Gestão Fazendária estão fazendo as atuações necessárias. Se notifica, se precisar, limpa e cobra-se no IPTU para manter esses terrenos. Ricardo, tem que ir para o intervalo comercial. Antes de ir para o intervalo comercial, responda para a gente rapidinho, 30, 40 segundos. As gestões anteriores de Várzea Grande falharam. Eu vou dar uma opinião antes da pergunta, ou fazer uma pergunta opinativa. Na minha avaliação, falharam muito ao permitir o crescimento desordenado, o que acabou inchando, superlotando assim determinadas regiões, ao ponto de hoje vocês estarem, a prefeitura, a gestão, buscando novos espaços para que a partir de agora, do Marco Zero, fazer algo mais planejado. Mas a pergunta é para você. Você concorda com essa minha posição, que houve falha lá de não se fazer algo mais planejado lá atrás e permitir isso, as invasões e tudo mais? Teve falha lá atrás? Eu não estou falando exatamente só das gestões aí, as próximas, passadas agora, Lucimar, Jaime, mas uma série de outras. É uma coisa que é antiga. Paulo, eu não acredito como falha. Vou responder bem, ser bem breve. Não falha. É o que tinha para a época. Então, se entendia necessário isso aí. Era a melhor solução para aquela época, para a hora, para o momento. Então, acho que cada um fez o seu papel correto, pensando no desenvolvimento, no crescimento da cidade. E o município ele cresce sozinho, não depende somente do poder público. O Mato Grossense, o varjagrandense, o brasileiro é dinâmico. Então as pessoas fazem independente do poder público. Mas quando cresce só por si só, aí o cara, quando há, por exemplo, invasão, aí como que você faz para organizar, para evitar problemas de infraestrutura? Quando chove, vem aquela questão do alagamento, porque não tem rede de esgoto, porque não foi planejado. Não é uma falha isso? Não estou forçando a barra para que você admita que seja falha, não. Estou querendo só dizer porque se tem isso, se ocorre isso, hipoteticamente falando, se tem o crescimento desordenado, se não foi permitido, não foi organizado, tem as consequências. Não, consequência tem, todos os municípios têm, e todos os municípios passam por isso hoje. Várzea Grande não é diferente. Mas eu entendo que, naquele momento, é o que tinha, o que o município, as administrações, davam para se fazer. Ou se houve omissão, se não houve, a gente não pode colocar. Eu acredito que não houve má fé, não houve. É o crescimento mesmo, a população que... as pessoas fazem coisas que, teoricamente, não deveriam fazer. E para todo município é muito difícil controlar isso aí, viu, Paulo? É muito complicado, existe uma questão social também, que tem que ser levada em conta. Isso pesa muito, né? Isso pesa muito, a gente não pode também ser a ferro e fogo. Como que você despesa a gente que está com criança e tudo lá, né? Você não pode levar a ferro e fogo, infelizmente. Que bom que pudesse levar, que se o país, o estado, o município desse uma condição de moradia, de assistencialismo para todo mundo. Mas, tá certo. Habitação será o nosso próximo. Ele já deu umas pinceladas aqui de habitação. Nosso próximo assunto aqui, no próximo bloco do programa Opinião desta quinta-feira, 14 de julho. A gente volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nesta quinta-feira. O Ricardo Azevedo está aqui conosco, representando aí 3 áreas importantíssimas da gestão municipal de Várzea Grande. Desenvolvimento urbano, que já abordamos aqui, também demos umas pinceladas aqui na questão da regularização fundiária. Bem certo que a gente não vai poder aprofundar em todas as áreas, mas pelo menos a parte principal a gente está falando. Aqui, a Caroline está falando comigo aqui no ponto para eu segurar um pouco, enrolar um pouco, e aí eu tenho que enrolar, né? Ela está falando aqui comigo, a voz do além está conversando comigo. Mas eu estava dizendo o seguinte, a gente tem aqui esses 3 assuntos, a gente não vai poder estar dando profundidade em cada uma delas, né? Mas agora a gente vai falar da questão da habitação lá
município de Várzea Grande, sobre todas as situações, investimentos, aquilo que tem sido feito pela gestão do Calil Baracate, que prometeu. Foram promessas feitas na campanha que ele daria uma resposta significativa nesse setor. Eu vou pedir para o Lorenberg fazer, então, a primeira pergunta desse último bloco, mais uma vez. Secretário, vamos voltar para alguns trechos da resposta que o senhor nos deu lá no primeiro bloco ainda, mas antes eu queria ler um trecho de uma fala do senhor na audiência pública no dia 22 de junho deste ano, que está no site da própria prefeitura. Entre aspas, a cidade de Várzea Grande apresentou um crescimento considerável nos últimos 2 anos, apesar da pandemia. E a legislação precisa acompanhar esse desenvolvimento para que o poder público possa atuar efetivamente, dando agilidade na atualização, na autorização de novos empreendimentos, com transparências nesses processos. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho de uma fala que o senhor proferiu lá nessa audiência pública. Sim, é justamente o que nós falamos no início do programa. Nós estamos aumentando a celeridade de análise do processo lá. Existe um impeditivo através dessa minuta, dessa lei aí, que estava travando algumas situações de crescimento econômico do município. E nós estamos tratando especificamente essa tabela para que a gente possa, com transparência, com agilidade, poder deixar o município desenvolver economicamente. O município precisa desenvolver economicamente. E existe uma trava nisso aí. Algumas empresas queriam vir e não poderiam se estabelecer em Várzea Grande em alguns locais. Então a gente está tratando especificamente isso. Então o que eu quis dizer nessa fala aí foi exatamente isso. Nós precisamos desenvolver com qualidade, com respeito, com transparência, dentro da lei e da ordem, com rapidez. Porque é inadmissível processos ficarem parados dentro da secretaria para uma análise de processo durante muito tempo. É o que nós estamos cobrando isso dentro da secretaria. Uma agilidade na análise desses processos, mas com os critérios que isso requer. Então, a gente precisa deixar o município desenvolver. Várzea Grande é uma cidade extremamente ativa, a população varzegrandense é extremamente trabalhadora, ela quer desenvolver, quer empreender, e por alguns temperes dessa tabela aí não estávamos conseguindo desenvolver economicamente. Então é mais ou menos sobre isso aí que foi essa fala aí, professor. Entendeu? Ricardo, a situação do Colinas Douradas, 1.000 unidades, 1.000 residências, 1.000 unidades habitacionais e está um imbróglio só. Que resposta a prefeitura e a sua secretaria estão dando para isso? E eu queria que você contextualizasse esse assunto, essa questão aí lá do Colinas Douradas. Foi boa essa pergunta, porque semana passada nós tivemos uma tratativa com a Caixa Econômica. Esse Colinas é um residencial, 1.000 unidades habitacionais, que houve um problema por ordem do governo federal e da empresa que na época tocava esse conjunto habitacional. Ficou parado, houve umas invasões, foram retirados, o governo federal retirou esse pessoal que estava lá. Muita coisa deteriorou, precisava fazer uma adequações no custo da obra, né? O governo federal, através da Caixa Econômica e do MDR especificamente, conseguiu agora ajeitar, está conseguindo fazer o levantamento dessa atualização do custo lá para finalizar a obra. E semana passada nós tivemos uma reunião junto com a Caixa Econômica, já com a empresa que se está habilitada a terminar essa obra do Colinas. Foi uma grata surpresa, que é uma cobrança que nós estamos fazendo há muito tempo para o governo federal, para a Caixa Econômica especificamente, para que se retomasse esse residencial. Porque são 1.000 unidades habitacionais, nós sabemos o déficit habitacional de Várzea Grande, e essas 1.000 unidades estão fazendo falta para Várzea Grande. Então, conversamos com a Caixa Econômica, com a empresa, uma construtora chamada Ilha do Espírito Santo.
ela está em fase final de assinatura de contrato com a Caixa Econômica. Está num setor da Caixa que eu não me lembro o nome agora, mas a superintendente da Caixa já nos passou que dentro dos próximos 10, 15 dias devem assinar. E por que foi essa reunião já antecipada? Para que eles já querem começar aos trâmites dentro do município antes de assinar o contrato, porque no dia que assinar eles querem estar no outro dia com a obra já iniciando. Como alvará de obras, a retomada do alvará, né? Obras, o DAE, propriamente o DAE, o Departamento de Água e Esgoto, com a disponibilidade de água e de esgoto para lá, serviços públicos com a manutenção da área. Então, a gente acredita, o prazo é de 8 meses de obra, a gente acredita que até meados do ano que vem. Meados do ano que vem a gente consiga entregar o Colinas do Horário, essas 1.000 unidades Que habitacionais. situação que é aquela do pessoal que está lá no ginásio de esportes lá? Tem uma coisa a ver com a outra? Esse pessoal que estão no ginásio são pessoas que foram retirados do Colinas. Eram 1.000 pessoas que estavam lá, que invadiram praticamente. Foram para o ginásio, na época, em torno de 90 famílias. Hoje existem 30 famílias lá dentro do ginásio. A prefeitura está dando assistência possível atualmente lá, mas é de grande preocupação do prefeito Calil. Ele quer resolver a situação, já determinou que a gente todo o staff do município está pensando em resolver a situação. Também estamos... O paliativo vai ser o ginásio mesmo ou vão ter que... Não. Porque você falou ano que vem, meados de 2020. Não, mas, Paulo, esse é o Colinas do Horário. Esse pessoal que está no ginásio não quer dizer que eles vão voltar para o Colinas do Horário. O Colinas do Horário tem todo um processo. Tem pessoas que foram sorteadas lá, que estão esperando a entrega, e os suplentes. Nós não podemos colocar. Se dessas pessoas que estão lá estiverem dentro dessa regra, dentro desses sorteados ou dos suplentes, eles poderão ser encaminhados para lá. E as que não estiverem dentro das regras? Tem um plano B, o que a prefeitura pensa? Porque eles não vão ficar lá de eterno dentro do nós temos que deixar bem claro que o município preza pela legalidade. Nós somos totalmente contra invasões, né? Independente se é num programa do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. As pessoas que estavam lá, obviamente, que estão no ginásio, eles estão sendo tratados da melhor maneira possível, né, dentro do momento, porém precisa achar um caminho para isso aí. E isso aí nós temos que ver com a questão social, como é que vai se fazer. Nós estamos tentando ver a possibilidade da prefeitura entrar com um terreno nessas casas, que vamos falar daqui a pouco, com um subsídio com o terreno, o governo do estado com outro subsídio, para a pessoa poder fazer o financiamento da própria casa lá. A gente não sabe que eles têm que sair de lá. Não dá para ficar naquele local. Então, assim, aproveitar que você já tocou nessas casas aí, é o último bloco, então não dá tempo para a gente falar sobre elas, né, dos subsídios, para a gente completar a questão da habitação aqui, que eu não quero deixar de falar sobre isso, não. Como é que está isso, por completo, o planejamento do município de Vargem Grande para a questão habitacional aí, essas casas mais populares? Então, nós vamos ser direto ao ponto. Nós aprovamos em lei agora a doação de 794 terrenos para a construção dessas 794 unidades habitacionais, em parceria também com o governo do estado, com o MTPAR, onde o governo do estado irá entrar com subsídio de R$15 mil por unidade habitacional e o município com o terreno, com a doação do terreno, que foi aprovado por uma lei agora na Câmara. E iremos fazer um chamamento público para que a construtora faça essas casas e ela, através da Caixa Econômica, a pessoa possa ir lá e comprar essa casa, é um financiamento com um valor subsidiado, além dos 15 mil por unidade habitacional, mais o terreno. Então, qual que é a grande dificuldade das pessoas adquirirem um imóvel em qualquer lugar hoje? Às vezes não tem o dinheiro para dar a entrada, para fazer o financiamento, então a parcela fica muito alta. Teoricamente, ele já vai ter uma entrada de 15 mil, do que o governo do estado vai dar. O município está dando terreno, que é algo em torno de 15 a 20 mil, ou diminui do valor da parcela ou já é esse valor da entrada. Então, só que ele vai passar por uma análise de crédito pelo banco financiador, ou se é a Caixa Econômica, ou se é o Banco do Brasil, e aí a própria
pessoa vai fazer seu financiamento através da construtora que vai ganhar que vai participar do chamamento público ser habilitado. Então, será o programa verde e amarelo, não faixa 1, mas faixa 1,5 e 2. Então, a pessoa vai comprar, vai adquirir. Nós entendemos que a pessoa comprando, adquirindo, ele vai realmente... Com certeza. Com certeza. Compromisso fica com... Está adquirindo realmente o seu imóvel, a sua casa própria. Lorenberg. Secretário, saindo um pouquinho fora desse assunto, dessa última resposta, por falar em empreendimento, por falar em crescimento da cidade, eu até muito recentemente tinha a convicção e a certeza que o aeroporto contribui significativamente para o crescimento da cidade. Mas recentemente, nos bastidores, conversando com pessoas de Várzea Grande, eles disseram o contrário. O aeroporto tem impedido o avanço e o crescimento da cidade. E aí eu pergunto ao senhor, de fato, o aeroporto continua contribuindo, ou o aeroporto é empecilho para o crescimento da própria cidade? Eu acredito que contribui muito. Eu não tenho dúvida disso. Traz geração de renda no turismo, no próprio valor agregado das empresas que estão lá, no ICMS, enfim, com o ISS. Então, eu acredito que contribui muito. Eu tenho uma opinião minha, eu acho que é uma área muito grande que a gente precisa aproveitar melhor. Até no final do ano passado eu era secretário de Desenvolvimento Econômico também, agora a PAS foi desmembrado. Nós já tínhamos conversado para trabalharmos um porto seco ali. E hoje o atual secretário, trabalhando muito bem, o secretário Charles Caetano, já está nessa tratativa com a Infraero, já conversou com ela, para que a gente possa utilizar uma parte dessa área para fazer um porto seco ali, para atrair empresas para aquela região. Então, não tenho dúvida que o aeroporto contribui muito para o município de Várzea Grande. Tá certo, e é uma discussão que entra ano, sai ano, e quando tem campanha, disputa eleitoral, então não se fala, né? Porque tem que tirar, que geograficamente lá quando foi criado é uma coisa, agora é outra, está atrapalhando, e, enfim, outros já defendem, os mais tradicionais. Enfim, tem que achar uma forma, porque é grande mesmo, ali é uma enormidade. O problema tem que ser otimizado, né? Penso eu. Olha só, eu gostaria muito de continuar aqui, Ricardo, mas não temos tempo para mais nada, que temos que encerrar, porque é horário de rede. Eu agradeço demais o Ricardo Azevedo Araújo, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e também Habitação de Várzea Grande. Já sabe o caminho, né? Quando quiser falar alguma coisa boa, tem que ser coisa boa, notícia boa. É só pegar ali, vir aqui, apertar a campainha que a gente proseia mais um pouco. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo, agradeço ao professor Lorenberg, agradeço a todos, aos telespectadores, à direção da televisão. E estamos à disposição, sempre para poder prestar esclarecimento do nosso trabalho e do trabalho da administração do prefeito Calil. Obrigadão. Ricardo, aqui conosco, aqui, representando a gestão Calil. O prefeito pronunciou aqui, viu? Faz hora que eu estou ligando e o senhor está só me enrolando aí. Eu quero que o senhor venha aqui para falar também, de uma forma bem geral aí, o prefeito Calil Barakat está sendo muito elogiado por muita gente, até o governador. Rapaz, o governador toda hora liga para o Calil. Incrível. Eu sei porque eu tenho fonte lá que me fala isso, né? Então, a parceria muito boa, né? Do prefeito, da prefeitura com o governo do estado. O Lorenberg, então, a gente se encontra amanhã, né, rapaz? Até amanhã. Amanhã a gente entrevista o presidente da AGER Mato Grosso. Eu vou ter que falar o nome dele, porque o sobrenome é Nespolo. Luiz Alberto Nespolo, às 7h30 da noite. Não perca amanhã. Fica bem, fica com Deus também.